Olá pessoal, sou Juliene Pereira e hoje a gente está iniciando um novo ciclo aqui na cidade de Palmeira dos Índios, um canal super criativo com muitas informações para você, mamãe, papai, de crianças atípicas. Eu sou Juliene Pereira, mamãe atípica, e hoje a nossa entrevistada é ela, Laine, do Instituto Crescer. Vou passar a vez para ela fazer uma apresentação maravilhosa para vocês, conhecer esse projeto, esse trabalho incrível dessa profissional maravilhosa. Olá pessoal, sou Laine Cristina, fundadora do Instituto Crescer, e hoje vim aqui bater um papo com a Juliene para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante e a gente precisa difundir o TEA na cidade e pelo mundo. Verdade. É um tema que eu amo falar porque, assim, por ser mãe atípica, né, você sabe, o convívio nos deixa, vamos dizer assim, uma profissional atípica. E é um prazer receber você aqui e aquelas dúvidas que toda mamãe, todo papai iniciante tem quando tem alguma dúvida dentro de casa. Criança que demora a falar, lá no seu instituto, o que vocês oferecem para esses pais de primeira viagem que tem aquela dúvida do filho? O meu filho tem 2 anos, não está conseguindo falar nada, né? A gente chama e ele não responde. O que é que faz lá no seu instituto? Então, ótima pergunta, Juliene, porque muitas vezes a fonoaudiologia acaba sendo porta de entrada para essa demanda, né? Porque eu não entendo muita coisa, um pai, uma mãe, ninguém faz curso, né? Para ser pai, para ser mãe. Então, eu não entendo muito sobre o assunto, mas meu filho está demorando a falar. Então, o que será que está acontecendo, né? Vou procurar um fonoaudiólogo. Então, muitas vezes a gente, na fonoaudiologia, acaba sendo essa porta de entrada, essa chegada, Foi né? o meu caso, né? Isso. Eu já fui em você quando eu percebi alguma coisa. Exatamente. Essa porta de entrada para depois descobrir o leque, né? Porque o atraso de linguagem, ele é um dos sinais que são bem marcantes no espectro autista. Então, não tá olhando quando é chamado, são sinais mais sutis, mas, demorou a falar, tem alguma coisa. Um alerta aí, e os pais devem se preocupar e buscar informações. Sim, muitas vezes a escola sinaliza também, né? Papai, mamãe, tá acontecendo alguma coisa. As outras crianças da turminha, da mesma idade, já estão com um repertório verbal maior, né? Então, vamos ver se a gente consegue procurar ajuda. E acaba que é a porta de entrada. E também a minha dúvida, né? Porque eu tenho certeza, por eu ser mãe atípica, eu já passei por alguns processos, muitos eu sei que ainda tá por vir, mas assim, conheço algumas pessoas que têm aquela dúvida. O meu filho, ele tem preguiça de falar, né? O papai dele ou o avô dele, ele demorou a falar, então ele é do mesmo jeito, ele vai falar. Só que aí passa aquele período e aí começa a dar aquele estalo na mente do papai e da mamãe e falou, opa, o meu filho não tá sendo igual o papai e o vovô, então vou procurar ajuda, vou na fono. Aí chega lá no seu instituto e lógico que vai ter toda aquela demanda, aquelas indicações daquele leque de profissionais que faz toda a diferença numa casa. A pergunta é, quando esse papai e essa mamãe percebe esse déficit na criança, de imediato já procurar um profissional, um fono, um psicólogo? O que você indica para esses papais que têm essa dúvida e até mesmo aquela certeza guardadinha no coração, só que estão na espera de um não, seu filho não tem TEA? Então, a minha indicação é procurar um profissional. Então, se você já tem um pediatra, já tem uma pessoa que acompanha, já tirar as dúvidas nas consultas periódicas, né? Não tá falando, não tá... Da mesma forma para todos os tipos de atraso. Atraso motor, não está andando, demorou a engatinhar, Todos os atrasos precisam desse alerta, dessa investigação. É importante, né, a gente atingir os marcos do desenvolvimento. Você falou uma palavra muito importante, preguiça. Muita gente vem com essa fala. Ele não fala porque ele é preguiçoso. Ele vai falar. Ouvi muito isso. Independente de ter TEA, de ter diagnóstico ou não, um atraso, ele vai acarretar em dificuldades para aquela criança. Então, ela precisa normalizar o período de aquisição de linguagem, ela precisa normalizar o período de aquisição do desenvolvimento motor todo. No global da criança, ela precisa atingir os marcos de desenvolvimento. Então, é muito importante procurar ajuda.
Então aí, tá demorando para falar, tem alguma dificuldade motora, já pode procurar. Ou as nossas profissões, elas não precisam de encaminhamento, você pode ir por demanda espontânea. Claro, se você tiver acesso, né, ao seu pediatra mais fácil, né, você já pode ir lá. Um estímulo já deve ser iniciado quando Sim, já tem essa dúvida, né? imediatamente. O pediatra, o neurologista, se você já tiver um profissional de referência, já pode ir lá e pedir encaminhamento e já vai tudo certinho. Mas você também pode ir por demanda espontânea. Não, eu tô vendo que meu filho tá demorando a falar. Chegou. O irmãozinho falou no tempo certo, né? Com essa idade, o priminho já tinha, né, um repertório verbal maior, já se comunicava, já mantinha contato visual. Já respondia quando você chama, porque às vezes a gente fala, fulano, Joãozinho, a mamãe tá chamando, Joãozinho, e ele não olha, ele não interage, ele tá ouvindo tudo, ele já sabe até o que você quer, Sim. muitas das vezes, só que ele não te responde, ali também já é um sinal. Já é um sinal de alerta. E aí, independente, né, de qualquer dificuldade, tem um atraso, buscar ajuda, buscar auxílio. Pode ser até para tirar a dúvida, e aí, tem atraso ou não tem atraso? Tá ou não tá? Já aconteceu isso. Período, né? Já aconteceu de mamães, papais que demoraram bastante, e já aconteceu de outras que eram muito, como eu posso dizer, super protetoras no sentido de buscar. Olha, eu não sei se ele tá atrasado, tá no tempo certo? Ele tá falando tantas palavras assim. Então, de se preocupar demais, né? Exagero, né? Exagero, mas aquela proteção maravilhosa. Maravilhosa, né? De mãe, né? Então, independente, né? De ter uma dúvida, buscar ajuda. Eu tenho alguns seguidores que vira e mexe, eles me mandam aquela caixinha de perguntas, né? E aí eu falo, olha, você tá com dúvida? Muitos falam assim, olha, eu não tenho aquele determinado valor para ir semanalmente, para ter a continuação do tratamento do meu filho. Tô com dúvida, será que tem alguma outra ferramenta? Eu falei, olha, tem uma que quando o seu bebê já tá na barriga, você já tem um livrinho, é aquele lá da maternidade, sim, né? Ali ele tem todos os feedbacks, o tempo, o peso, a data, um período mais ou menos que ele tem que começar a falar, a andar, quantas palavras, né? Se eu não me engano, são 50, 40 palavras que tem que falar com o ano, confere essa informação? Isso, com um ano, mais ou menos. E esse livrinho, aí eu digo, pega esse hábito de leitura, abre essa caderneta, vai ver o que ela está te ensinando ali. Se você vê que aquela caderneta está te dando um tempo, você não está sinalizando aquele tempo, não está batendo, procura um profissional, né? Aí eles vêm com essa questão, muitas infelizmente ficam numa fila de espera muito grande, só que hoje, pessoas como você, iguais a você, fazem um projeto maravilhoso que nem esse, o Espaço Crescer. E com uma demanda altíssima, né? Pessoas bem conceituadas eu vejo que vão no seu espaço, que indicam. E sou muito feliz em estar lá, o meu filho está sendo cuidado por você. E eu digo mais, super acessível, né? O amor que você está criando naquele espaço é inacreditável. Você já sente paz, é impossível, me arrepio eu falar, porque é impossível a gente entrar lá e não sentir o que você faz pelos nossos filhos, isso é impossível. E assim, não sei se você lembra, o meu filho tinha aquele diagnóstico, provavelmente Felipe não vai falar, né? E eu insisti muito, você sabe que peguei muito no pé, tirava dúvidas até demais, e você não me deixou desanimar. Hoje Felipe fala bastante, lógico, dentro dos limites dele, mas está sendo acompanhado por você. E eu vejo a praticidade que hoje ele tem de expressar as palavras, porque antes era meio que robótico. Ainda algumas coisas a gente percebe. Essa parte, aí agora eu entro naquela pergunta, né? Crianças que têm aquele perfil meio robótico, não, sim, quero, não vou, aponta, sinaliza também o espectro autista? Sim, sim. Deve procurar um profissional quando já percebe essa dificuldade nessa fala, mesmo a criança falando, sim, né? Porque fala não é só produção verbal. Fala expressa um sentimento, né? Tem a comunicação. E antes da fala, a gente tem várias habilidades sociais que a gente precisa trabalhar, precisa exercitar essas habilidades para poder ter uma fala, uma comunicação eficaz. Então, a forma de comunicação, né, a linguagem corporal, diz muito sobre aquela pessoa e consegue, junto com o repertório verbal, passar a mensagem que você quer. Então, se eu não consigo me expressar, né, tanto verbalmente como com a linguagem corporal que vão me ajudar a emitir aquela mensagem,
tem um déficit na comunicação, Nossa. né? Se eu falo de um jeito e a minha expressão facial é outro, né? Eu quero dizer não, mas a minha expressão facial é de sim, então eu não vou emitir a mensagem, a pessoa vai ficar confusa. Não, eu acho que tem algum engano ali, né? Ou vai achar que tá mentindo, tem um contraste ali, tem uma diferença. E é essa mensagem que está sendo passada de maneira errônea, que a gente precisa organizar. Então, a criança que fala também chega, né, no consultório com a queixa, com a interrogação na cabeça. Será que é autista? Né? Mas fala. Não, eu acho que não é, porque começou a falar tão cedo. Então, é um sinal de alerta. O atraso no desenvolvimento da linguagem é um sinal de alerta, mas pode ter sim. Pode ter crianças atípicas, crianças autistas, sem o atraso de fala. De fala, né? Exatamente. Eu conheço muitas que falam perfeitamente, né? Mas às vezes descontextualizadas, Isso. né? Às vezes elas não entendem até mesmo perguntas. Faz uma pergunta muito simples e ela se perde. A questão da literalidade, né? Isso. Eu entendo tudo muito literal. Eu não tenho essa habilidade de discernir, né? Se uma pessoa tá me enganando, se uma pessoa tá mentindo, se aquilo tá, né? O que é que aquela mensagem quer dizer, né? Os ditados populares, a gente trabalha muito também dentro do consultório, né? Porque a criança ela vai ter essa dificuldade de entender porque ela é mais literal, né? Então, todas as dificuldades na comunicação devem ser investigadas. Já percebi isso. Falo, meu filho, né, em casa de mim, eu falo, pega o pão, ele pega o pão e deixa lá o pão. Ele pegou o pão, gente, é impressionante, é literal. Sim. Esses dias eu estava assistindo super rápido no Instagram, apareceu lá o feed, e aí o cara contando da vida dele que ele era autista, a mãe dele pediu para ele comprar 10 pães e se tiver ovos, ele trazia somente 6 pães, porque era para trazer ovos também. E aí ele chegou na padaria e ele perguntou, tem pão? Quero 10 pães. Aí o cara embrulhou os 10 pães. Eu acho que era coisa assim do tipo que eu vi muito rápido. Aí ele perguntou, tem ovos? Aí o cara falou, tem, então me dá só 6 pães. Porque a pergunta foi, o mandar foi, se tiver ovos, você traz 6 pães. Se não tiver, você traz 10 pães. Então ele perguntou, tinha ovos, ele deixou os ovos na firma, lá na padaria e levou só 6 pães. Então eles são muito literais, sim, né? E agora, acompanhando, e você também, querendo ou não, se dá muito feedback pra gente, porque você não trata só a criança, o seu instituto não trata somente a criança, você trata os pais também e você dá aquela continuidade pra gente fazer em casa. Sim, porque senão não adianta, né? Não adianta, é o que eu sempre falo, passar 50 minutos, uma vez na semana ou duas, alguns fazem esse acompanhamento, na semana, enquanto vocês pais estão com a criança 24 horas, 7 dias na semana. Quanto tempo, né? Exatamente. Então, é muito pouco, né? É uma gota no oceano. Então, a gente precisa dessa continuidade para ter uma evolução interessante na criança. Se a gente deixar de dar feedback, se a gente não instruir vocês sobre o que deve ser feito em casa, praticamente a gente não vai ter evolução. Por isso que é uma parceria. Consultório, família, criança. Isso é lindo, né? É muito lindo, né? E aí a gente consegue fazer eles evoluírem. E a questão dos papais, eu sei que acontece muito. Meu filho tá falando tudo. Só que meu filho tá andando na ponta do pé, de repente meu filho começou a enfileirar, né? Mas só que ele fala, gente, olha, a gente passeia com ele se comporta, só que aí vem as estereotipias, né? Alguns problemas com ouvido, coloca o dedinho no ouvido, só que meu filho fala, então isso não é autismo. Então esse tipo de linha de pensamento também deve ser quebrado, deve procurar um profissional quando acontece isso, porque pelo que eu vejo, né, o autismo não é só a criança falar ou não falar, são comportamentais, né? Exatamente. Então, o gesto, o que ela faz em ambientes diferentes, também pode dizer muita coisa, né? Sim. É onde a gente também deve sinalizar e buscar um profissional. Exatamente. Não pode perder tempo. De jeito né? nenhum. Porque... Você pode só dizer quais são as características, sem querer interromper a senhora, já interrompendo, para os pais terem um alerta, porque não é só o não falar ou falar. O comportamental, o gesticular. Você pode me dizer algumas dessas para os pais também ficarem atentos em casa e não perder tempo? Sim. Porque quanto mais precoce for esse tratamento,
mais evolução eles vão ter pro resultado do filho, né? É verdade. Várias dessas que você já falou, né? Então, o comportamento, ele na verdade vem antes, porque a fala é comportamento. Então, às vezes a gente vê como sinal um atraso de fala, mas o comportamento que vem antes está com várias outras alterações, vários outros sinais. Então, todo o comportamento deve ser investigado. É super interessante. E voltando aos sinais que você pediu para falar sobre, você já falou vários, mas o olhar quando é chamado, o manter o foco, manter a atenção, você conseguir estar presente naquele momento, não só ali olhando, às vezes a criança não olha, mas com a cabeça, né? Porque às vezes focada a criança está focada naquilo. Às vezes a criança está alheia ao contexto. Ela está ali, mas não está compreendendo o que está acontecendo à sua volta. Então, estar alheio àquele contexto, claro que para a idade dela, é um sinal de alerta. Não olhar quando é chamado também é um sinal de alerta. O atraso de linguagem que pode acontecer, o atraso no desenvolvimento motor global. Seletividade alimentar também, né? Seletividade alimentar. Passa muitos assim lá? Demais. Eu já tive crianças que já tiveram esse olhar, famílias que já tiveram esse olhar de buscar ajuda na seletividade alimentar logo cedo. E eu tive uma evolução gigantesca. E outras que já demoraram um pouquinho mais, a criança maiorzinha, a gente já teve um avanço mais lento, porque a nossa cultura traz isso, né? Da gente estar ligado à alimentação, ver que toda festa tem comida, né? E a gente fica feliz ali em volta daquela mesa, comemorando, comendo. Então, está enraizado da nossa cultura. A criança que ela vai evoluindo no processo alimentar da forma correta, com todos os tipos de estimulação, ela vai conseguindo essa evolução gradual, mas constante, progressiva. E essa criança que tem essa dificuldade, quando ela vem maiorzinha, ela vai ter um progresso, sim, só que é bem mais lento. E aí, eu lembro das crianças que aprendem outras línguas, né? A criança, quando é pequenininha, que você coloca no inglês, né? Ou até mesmo algumas crianças que são autodidatas, como o Felipe, aprendem sozinhas outras línguas e tem uma facilidade imensa. Já a gente, né, depois de adulto, quando vai buscar... sofrimento imenso. Exatamente, né, para a gente conseguir aprender outras línguas. E é justamente nessa linha de pensamento, com relação à alimentação, com relação a todos os aspectos de desenvolvimento, né? Quanto mais cedo eu começo a estimular em torno daquela dificuldade, um prognóstico melhor eu vou ter e mais rápido eu vou conseguir essa evolução. E eu acho muito importante, gente, eu quero frisar aqui também que nós, mamães, a gente tem muito aquele negócio de achismo, gente. Porque mãe sente, certo, gente? Mãe sente, mãe sabe, mãe percebe muita coisa. Mas o correto é a gente procurar um profissional, porque, veja bem, às vezes também o nosso filho nem pode estar tendo um determinado tipo de seletividade alimentar. Por exemplo, eu escutei uma mamãe falar que o filho dela não conseguia comer à mesa, que ele odiava aquele tipo de comida. Só que o problema era a audição. Então, ele escutava perfeitamente o crec-crec do papai e do irmãozinho na mesa. Então, o crec-crec já dava ânsia de vômito daquela comida. E ele nunca nem provou, nem havia sentido cheiro. E daí, o que fizeram? Trocaram algum desses alimentos e ele conseguiu sentar à mesa. E aquele alimento que o pai achava que ele tinha seletividade alimentar, ele não tinha, ele comia, ele queria comer. Só que o barulho incomodou. E aí é onde entra o achismo. Por isso que a gente tem que procurar um profissional, porque foi através também de um profissional que eu fiquei sabendo de muita coisa referente a isso. E ele conseguiu comer, ele conseguiu sentar à mesa, mudou só algumas coisas, porque o que eles abordaram na mesa para eles conseguirem fazer esse acompanhamento? Fonezinho de ouvido. A criança conseguiu ser inserida no horário de alimentação, conseguiu sentar à mesa, ele se concentrou, ele olhava o movimentar, só que aquilo não incomodava mais e ele conseguiu comer. Então, nem sempre também ele está com aquela determinada, com aquele alimento, com seletividade naquele alimento, né? Também é a questão da audição. E lá você também
consegue acompanhar isso e passar esse feedback para os pais, né? Sim, a gente investiga, independente de diagnóstico, independente da queixa que muitas vezes a família já direciona, eu acho que ele tem seletividade alimentar, a gente vai investigar o todo, a gente vai investigar a criança como um todo. E aí essa criança que você mencionou, que tinha sensibilidade auditiva, deveria, eu não conheço, mas deveria ter vários outros traumas. Porque, veja bem, por que o mastigar de outra pessoa me incomodaria, né? Então, além da sensibilidade auditiva, devia ter algumas coisas mais. E a gente precisa investigar tudo para conseguir compreender. Eu tenho uma criança que tem bastante seletividade alimentar com fogos de artifício. Sofrimento. Ama ir para parquinho, ama socializar, uma comunicação muito, muito boa, mas não gosta de lugares que tem fogos de artifício. Então, se sabe que é uma festa que provavelmente vai ter, já se isenta, não quero ir. Socializa muito bem, mas não quero ir porque vai ter. Então, são vários aspectos. Sofrimento, né? São vários aspectos que a gente precisa investigar. Não é só a seletividade alimentar, não é só o atraso, não é só a sensibilidade auditiva. É a criança como um todo, né? Então, a gente investiga o todo, a criança, independente de dificuldade. E aí, a nossa conversa hoje é sobre autismo, mas quaisquer dificuldades, quaisquer transtornos, a gente precisa investigar todo o desenvolvimento. É muito interessante. Não pode perder tempo, não pode. Exatamente. Inclusive, a questão da audição, né? Que às vezes algumas famílias chegam achando que o filho é surdo. Porque ele não escuta quando chama fulano, Joãozinho, né? Vem aqui, filho. Exatamente. Eu grito, eu chamo e ele não... Aí, de repente, aparece um desenho, há uma musiquinha que ele gosta, ele sai correndo com tudo. Exatamente. É impressionante isso, né? Ai, meu filho escuta, gente. Exatamente. Já é um alerta também, né? Já é um alerta pra gente perceber essas nuances, porque o autismo ele tem várias nuances, né? Se a gente não estiver atento, a gente não percebe. Mas é o que eu também digo, bastante, inclusive eu já lhe disse, a gente não faz curso para ser pai, curso para ser mãe. A gente precisa ser pai, ser mãe do jeito que é. Os profissionais, eles estão justamente para ajudar, né? Você falou algo muito interessante também, se eu não tiver condições, né? Hoje a gente tem vários canais, graças a Deus, muito acesso à informação. Então, se tiver acesso a algum profissional, manda uma mensagem. Verdade. Ou então, na minha clínica, eu não sei falar sobre as outras, mas na minha clínica a gente tem esse projeto de informar, né? Olha, eu tô com essa dificuldade, eu não sei o que fazer, e aí eu marco uma consulta ou posso tirar só uma dúvida? Pode mandar mensagem que a gente responde. Isso é maravilhoso, é verdade, sou prova viva disso, viu? E outra pergunta, quantos aninhos ele tem? Ele tem 1 ano e meio, 1 ano, mas ele já fala papai, mamãe, ele sabe o nome dos amiguinhos, a gente fala, ele responde. Mas assim, a gente sabe que uma criança com 1 ano e meio, ela tem que falar no mínimo de 40 a 50 palavras. Tô errada? É isso mesmo? Exatamente. É em torno de 50 palavras que a criança começa a ter, né, no seu repertório verbal em torno de 1 ano de idade. Então, aí por volta de 1 ano, ela vai ter esse repertório crescendo. Com 2 anos de idade, ela já vai ter 150 palavras a 200 no seu grandes frases, né? Exatamente, de 2 a 3 palavras dentro de uma frase. E às vezes a gente vê chegando no consultório crianças com 3 anos que ainda não têm repertório verbal praticamente nenhum. Só fala papai, só fala mamãe. E dá, né? O dedinho, exatamente. Né? Então é um sinal de alerta bem importante. E para aquele papai e mamãe, quando o filho aponta assim, ele vai lá e pega e dá ao filho, o que é que você fala para esse papai e mamãe? Então... E vovô e vovó? Isso. Então, eu falo também bastante que a gente precisa criar uma rede de apoio, né? Uma andorinha só, ela não faz verão. Então, é muito interessante que a gente já comece a estimular essa criança. Mas, como você falou, né? Às vezes o papai, às vezes a mamãe faz em casa, mas o vovô, a vovó, a babá, uma pessoa que cuida, já não faz. E aí a gente precisa conversar a mesma língua, falar a mesma língua. E é essa língua de estimulação a qual eu me refiro, né? Que a gente precisa estimular a criança de forma direcionada. Alaine, mas eu já estimulava o meu filho, mas a gente precisa abrir o leque, expandir,
né, o olhar de acordo com as necessidades da criança. Então, conversar com um profissional ajuda nesse aspecto de saber como é que é essa estimulação direcionada, né? Eu fiz isso com meu outro filho, deu super certo. Mas cada criança, né, tem as suas particularidades. Por isso que a gente precisa nos atentar às particularidades e estimular de forma direcionada. Então aí, com relação à sua pergunta, a gente deve estimular a criança a falar. Claro que eu não vou deixar o meu filho chorando e apontando, eu sabendo que ele está querendo aquilo, né? Mas trazê-lo àquele contexto. O que é que eu posso fazer com o meu filho para estimular a pedir, para ensinar? Porque muitas crianças elas não sabem que elas precisam se comunicar, né? Que a comunicação é necessária para que a gente obtenha algumas coisas, né? Então, como você falou, eu estou apontando, eu quero um biscoito que está lá em cima no armário, né? Eu estou apontando sem falar nada, então eu preciso começar a nomear aquele biscoito, aquele objeto, aquele brinquedo, seja lá o que for, para que a criança ela comece a associar. Então, quando a gente fala que são várias habilidades que vêm antes da fala, são dessas habilidades de associar o nome, o verbal ao objeto, né? Então, depois que eu associo, eu anoto aquilo no meu caderninho em branco, no meu dicionário, na minha cabecinha, criança no caso, e aí eu vou repetir aquela palavra depois que eu associar. Eu costumo dizer que a criança é como um caderninho em branco, que a gente vai anotando as palavras, que a gente precisa anotar repetidas vezes para aquela criança associar, compreender e depois ela imitar. E é impressionante o que o autismo traz para uma família, né? Eu costumo dizer que é um meteoro. Ela modifica totalmente uma família, né? E o dom que o autismo também dá para uma família típica, porque você tem o dom, Deus te capacita, pelo menos é assim que eu me sinto, de você conseguir moldar o seu filho. Você literalmente vai ensinar. Enquanto é nato para outros falar espontaneamente, brincar, o seu filho ele tem que ser estimulado, né? Isso é maravilhoso. Gente, essa nossa conversa foi maravilhosa, viu? Uma pena que já tá chegando no fim, né? Mas a gente tem muitas coisas para fazer ainda hoje. Você tem muita tarefa, você tem muita gente, muita família para mudar hoje. É incrível o poder que você tem de mudar famílias, Laine. Olha, gente, eu amo essa pessoa, super indico. Hoje é a nossa primeira edição com essa profissional maravilhosa, né? A sua clínica fica localizada na onde, amiga? Ela fica na Rua Luísa Tereza da Conceição, número 115, pertinho do cemitério São Gonçalo, no bairro São Cristóvão. Maravilhoso, super indico, gente. Hoje a gente vai ficar por aqui. Eu vou deixar as caixinhas de perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, lá no nosso Instagram, Café com Teia. Podem mandar lá, a gente vai responder todo mundo. E essa conversa maravilhosa, nossa, vai ficar no site, vai ficar na página do Estadão Alagoas. Fica com a gente, segue crescer, que é esse espaço maravilhoso. Indica a gente aí para os amigos, porque muita gente precisa bater esse papo aqui com a gente, tomar esse café maravilhoso. Nosso Café com Teia, né, amiga? Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Amei essa nossa conversa. Também. E fiquei muito feliz, né, de poder falar um pouquinho, só um pouquinho, sobre esse assunto que é tão importante e precisa ser difundido na nossa cidade. Nossa luta continua. Continua. Café com Teia.